A grandiosa revolução humana de uma única pessoa irá um dia impulsionar a mudança total do destino de um país. E, além disso, será capaz de transformar o destino de toda a humanidade. Revolução Humana. Segundo capítulo, O Surgir da Terra. Autor Daisaku Ikeda. Mesmo que a nação tenha caído, as colinas e rios prevalecem. Este poema é muito inspirador, não é mesmo? Mestre, a partir daqui é a vila de Ryogo. Lá está a casa do Sr. Masuda. Ele é o primeiro praticante de Nassau. Com o fim da guerra, iniciam-se as atividades de propagação do budismo no interior do Japão. Josei Toda e um grupo de dirigentes visitaram a Vila Ryogo da província Tochigi. Olha, pessoal, veja só aquilo! Josei Toda está para chegar. Grande palestra sobre o Sutra de Lótus. Aqui diz Josei Toda, mas não devem ter a mínima ideia de quem seja. Devem estar curiosos para conhecerem esse homem. Sejam bem-vindos. Agradeço muito por terem vindo lá de Tóquio. Estávamos aguardando a visita de vocês. Dizem que com o estômago vazio não se vence uma batalha. Sirvam-se. Ah, muito obrigado. Isso está muito bom. Seki, não fique só comendo. Precisamos fazer os preparativos para a reunião. Está bem, eu já vou. Escola Pública de Ryogo. Sala de costura. A palestra sobre o Sutra de Lótus foi realizada com muito sucesso na Escola Pública de Ryogo e contou com a participação de cerca de 80 pessoas, inclusive de vilas vizinhas. Apesar de não entenderem sobre o budismo por estarem ouvindo pela primeira vez, todos prestaram atenção nas explicações dos palestrantes. Para finalizar, eu convido o mestre Josei Toda para proferir sua palestra. Quem é esse Josei Toda? Dizem que é um grande líder de uma organização religiosa chamada Soka Gakkai. Soka Gakkai? Eu nunca ouvi falar nesse nome. O nosso país foi derrotado na guerra. O caminho para nós ressurgirmos como amantes da paz é o da verdadeira religião que expõe uma filosofia correta e sem contradições. A única religião que preenche essas condições é a grandiosa filosofia do budismo de Nichiren Daishonin. Eu acredito que os senhores estão ouvindo pela primeira vez sobre esse budismo. Uma vez que já conheceram a nossa religião, espero sinceramente que todos abracem a benevolência do Daigo Honzon para o seu próprio bem, para o bem de suas famílias e para o bem do nosso país. Será que virão? Eu não sei. O pessoal daqui é apegado a costumes antigos. Virão, sim. Eles ficaram tão entusiasmados. Boa noite. Boa noite. Vejam, eles estão chegando. Com licença. Você gostaria de iniciar a prática do budismo? Sim, gostaria muito. É mesmo? Ótimo. Sensei, esta senhora também decidiu se converter. É mesmo? Parabéns. Vamos nos esforçar juntos. Contamos com o apoio do senhor. Nihon Shogakukan. Que calor. Não aguento mais. Com licença? Ora, Izumida.
Hiroshi Sumida voltou ileso da guerra 3 meses atrás. Ele era marido de Tami. Apesar de servir como soldado nos campos de batalha, voltou com uma curiosa experiência de não ter disparado um tiro sequer, muito menos presenciado a morte de um único soldado. Mas que cara de desânimo é essa? Você brigou de novo com a esposa? Foi isso mesmo. E qual foi o motivo? Desde que voltei da guerra, eu não consegui ainda um emprego. E por ficar sem fazer nada o dia inteiro, ela ficou implicando comigo e eu fiquei nervoso e acabei... E você bateu nela? Não deve fazer isso. Jamais faça isso. O homem costuma usar da força quando é questionado pela mulher, mas como praticante da lei mística, esta é uma atitude totalmente errada. Eu estou me esforçando, eu juro que eu estou me esforçando para encontrar um emprego, mas ela não entende o meu esforço, ela não entende. De qualquer maneira, não esqueça que as mulheres são perspicazes com a vida real. Quando o marido oferece tranquilidade à família, ele pode ser chamado de homem. Agora, antes de mais nada, ore com toda a seriedade pela transformação da vida diária. Começar por aí é a nossa luta. Entende? Entendo. Sumida encontrou logo um emprego numa pequena editora. Nesta época de pós-guerra, a população japonesa vivia uma situação precária. Não havia emprego e o povo passava fome. Para agravar a situação, a Companhia Nacional de Ferrovias demitiu 130 mil empregados. Os protestos conturbaram ainda mais a conjuntura social do Japão. No dia 17 de novembro de 1946, realizou-se a cerimônia do 3º ano de falecimento do primeiro presidente Tsunesaburo Makiguchi no Auditório Educacional de Kanda. Com a sua benevolência infinitamente vasta e profunda, o Senhor levou-me até a prisão. Graças a isso, consegui ler o Sutra de Lótus com a minha própria vida. Além disso, pude tomar a decisão de devotar-me inteiramente em prol da paz mundial pelo resto da minha existência. Observe-me, por favor. Apesar de ser um homem sem virtudes, haverei de seguir o seu ideal e cumprirei sem falta a missão da Soka Gakkai. Serei digno de receber seus elogios quando estiver com o Senhor na terra iluminada do Buda. É o juramento de seu discípulo Josei Toda. Primeira Convenção da Soka Gakkai. Após uma hora de intervalo, foi realizada no mesmo local a primeira convenção da Soka Gakkai. A maioria pensa que castigos e benefícios são monopólios de deuses e budas, mas isto é um engano. Na verdade, todas as pessoas vivem no meio de castigos e benefícios. Josei Toda explicava o budismo de maneira clara e simples, citando exemplos da vida diária. Fazia as pessoas entenderem os benefícios do Gohonzon e a necessidade de construírem uma vida de paz e felicidade, tomando consciência da missão de lutar em prol da paz mundial. Eu, Josei Toda, decidi oferecer a minha vida ao Gohonzon para a realização do Kosen Rufu. Aqueles que têm a mesma decisão, peço que me sigam. Quem concorda? Sim, eu concordo. Eu também seguiria o senhor para onde for. Sim. Então vamos dedicar toda a nossa força. A Soka Gakkai irá avançar de forma grandiosa. Não desistam, aconteça o que acontecer. Sim, eu concordo. Encerramos assim a primeira convenção da Soka Gakkai. Oh, meu menino, como você cresceu! Oh, são as belas irmãs de Nasu. Eu conto com vocês. A partir de hoje eu vou praticar firmemente. Vou lutar seriamente pelo Kosen Rufu. Hoje foi uma nova partida da Soka Gakkai. O mestre Makiguchi também deve estar muito satisfeito. Após a primeira convenção, Josei Toda prosseguiu com a explanação do Sutra de Lótus e das escrituras de Nichiren Daishonin, nas segundas, quartas e sextas-feiras.
As reuniões de palestras que eram realizadas aos domingos começaram a ser promovidas também nas terças, quintas e sábados. Por isso, devemos evidenciar o estado de Buda para alcançarmos a verdadeira felicidade. Portanto, é muito importante orar diante do Gohonzon, acreditando no budismo de Nichiren Daishonin. Isto pode gerar também a força para transformar o Japão num país próspero e feliz. Mentira! Que negócio é esse de construir país novo e próspero? Que papo furado! Olha aqui, vocês não vão me enganar, eu não caio nessa! Tenham calma. Podem deixem-no falar à vontade. Você falou em enganar ou não ser enganado. O que quer dizer com isso? Eu gostaria de saber o que tem a dizer. É isso mesmo! Nós fomos enganados desde que éramos crianças. Fomos doutrinados que o exército imperial era sagrado, que nossa marinha era invencível, que devemos suportar a fome até vencer. Estes lemas entusiasmaram o meu coração. Eu me alistei no regimento de jovens da Força Aérea e fui até um kamikaze. Acreditei piamente que fosse para o bem da minha pátria. Eu morreria feliz em combate, mas veja só isso agora. O nosso país atravessa um caos total. Quando abri os olhos e analisei friamente, tudo era uma grande mentira. Nós, jovens, fomos terrivelmente enganados todo esse tempo. Agora nós queremos saber o que vocês têm a nos dizer. Você disse várias vezes que foi enganado. Mas antes disso, estava acreditando como se fosse verdade, não é? Eu acreditei sinceramente. Acreditei com todo o meu coração. E isso me deixa revoltado. Como vimos com a sua própria experiência, acreditar cegamente é uma coisa terrível. Não há coisa pior no mundo. Uma pessoa cai na mais profunda infelicidade quando acredita numa coisa errada. O que estou dizendo não é uma opinião arbitrária. Uma pessoa chamada Nichiren Daishonin revelou isso claramente há 700 anos. Acho que só agora você deve ter percebido o temor sobre a crença. Por isso vem resistindo para não ser enganado novamente. Eu compreendo isso muito bem. Entretanto, o que você deve fazer agora é pensar se existe ou não neste mundo alguma coisa em que realmente possa acreditar. Concluindo, Nichiren Daishonin afirma que a origem de toda a infelicidade está nas ideologias ou religiões erradas. Pregou isso corajosamente, com convicção inabalável e arriscando a própria vida, nos ensinou Nam-myoho Renge-kyo. Adiantaria alguma coisa para Nichiren Daishonin enganar você? Tenha certeza de que este é o verdadeiro e correto caminho. Assim, enquanto Josei Toda e seus companheiros se empenhavam para salvar um único jovem, uma única pessoa, ensinando o budismo de Nichiren Daishonin nas reuniões de palestra, a sociedade japonesa mergulhava no caos maior. Greve dos trabalhadores. Movimentos contra o primeiro-ministro Yoshida. O povo exige a demissão de todo o gabinete. Hoje vamos parar por aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, esteja à vontade. Eu tenho. Eu fui nomeado recentemente na empresa onde trabalho como membro do Comitê Pró-Movimento Trabalhista. E observando a situação atual do país, de inflação elevada, eu acho que é necessário uma ação mais direta e eficiente. Eu penso que precisamos promover uma revolução social. É isso. É verdade. Eu creio que a prática da fé é importante para orar pela felicidade, mas... Por acaso estão pensando que eu não compreendo os anseios de vocês? Os meus discípulos estão lutando com todas as suas forças para poderem sobreviver. E eu, mais do que qualquer um, quero o bem deles. Se as greves servissem para o bem de vocês, eu estaria na frente desse movimento. Contudo, se pensarem que isso irá resolver, vocês estão enganados. Do ponto de vista da lei mística que propõe uma solução fundamental, esse movimento é simplesmente insignificante. As questões econômicas ou políticas podem ser solucionadas com esforço e pactos entre os interessados, mas existem problemas mais difíceis de serem resolvidos. Por exemplo, a questão do destino e do karma. As adversidades da vida diária.
conflitos familiares, as doenças físicas e espirituais e inúmeros outros problemas que as pessoas não conseguem resolver. Por mais que se fale em movimento trabalhista, na mobilização do povo, separando inclusive os operários e empregadores, a questão fundamental está no ser humano. Por isso, deve-se buscar a solução dos problemas do ser humano para gerar a solução dos problemas sociais e globais. Não há outro caminho a não ser através de uma grandiosa religião. A nossa luta atual parece modesta e insignificante, porém tenho a certeza de que estamos construindo uma época extraordinária. Chegará um momento em que as pessoas terão de reconhecer a grandeza do budismo de Nichiren Daishonin. Essa era chegará sem falta. Por isso, vamos lutar com toda a firmeza. Está bem? Sim! Sim! Apesar da inflação galopante e da intranquilidade no meio social, a democratização do Japão estava avançando gradativamente. Isso estava acontecendo também na Gakkai, sob a liderança de Toda. Bem, vamos encerrar por hoje. Sensei, eu gostaria muito que o senhor viesse em julho para Kamata. Vejamos. Eu gostaria de ir, mas estou com a agenda cheia. Que tal 14 de agosto? Eu estou livre nesse dia. Sim, sim, está ótimo. Eu fico muito agradecida, senhor. Sakata, hoje vamos convidar o Yamamoto sem falta para a reunião de palestra. Mas quando eu vejo aqueles livros todos do Yamamoto, eu nem sei como começar a conversa. Há livros de Carlyle, Nietzsche, Byron e Heine. Eu também fiquei impressionada com tantos livros. É verdade, eu também, sabia? Eu já ouvi falar de alguns desses nomes, mas são livros que eu nunca li em toda a minha vida. Yamamoto. Shinichi, aguarde um pouco, por favor. Eu vou chamá-lo. Olá, bem-vindos. Boa tarde. Viemos novamente. Queiram entrar, por favor. Há tantos livros. É inacreditável. Você conseguiu mantê-los a salvo durante a guerra. Não foi bem assim. Perdi tudo nos incêndios causados pelos bombardeios. A única coisa que restou foi uma estante com bonecas. Mas andei nos sebos e consegui comprá-los pouco a pouco. Nossa, os livros são muito caros. Deve ter sido difícil comprá-los. Realmente. Este livro de ensaios aqui é muito famoso, não é mesmo? Principalmente depois da morte do autor Kiyoshimiki na prisão, vendeu mais do que o esperado. Parece que o Yamamoto se interessa por filosofia. Mas como eu poderei falar sobre isso? Eu não sei nada sobre filosofia. E essa montanha de livros, ela só me intimida. Nossos colegas de escola, como Morishita, Yamada e Ishii, refugiaram-se em outros locais durante a guerra. Por acaso tem notícias deles? Infelizmente, não. Quando perdemos nossa casa, ficamos durante algum tempo na casa da minha tia. Conseguimos voltar para cá só depois de alugar esta casa. Durante a guerra, a gente só pensava em como se salvar, não dava para pensar nos outros. Está ficando tarde. Eu preciso voltar para casa e ajudar minha mãe a preparar o jantar. Que cabeça minha, eu já estava esquecendo. Yamamoto, no próximo dia 14 de agosto à noite, haverá uma palestra sobre filosofia em minha casa. Não quer participar? Filosofia? É sobre filosofia da vida. É filosofia de Bergson? Bergson? O que é isso? Quem vai ser o palestrante? É o professor Josei Toda. Ele é extraordinário. Você tem que ir. Josei Toda? Mas ele é filósofo? Olha, Yamamoto, ele ensina uma filosofia que esclarece as questões fundamentais sobre a vida. Eu virei buscá-lo, não se preocupe, nós podemos ir juntos. Parece interessante, eu vou sem falta. Vamos juntos, então. Eu também venho para te buscar. Obrigado, eu vou esperar. 14 de agosto de 1947. Chegou finalmente o dia do primeiro encontro entre Josei Toda e Shinichi Yamamoto. Mikawa.
Em vez de oferecer 10.000 orações para remediar, seria melhor simplesmente eliminar essa outra doutrina maléfica. Até aí, obrigado. Esta é uma frase que poderia ser pronunciada somente por uma pessoa de coragem extraordinária. Na época do governo de Kamakura, toda a camada social do Japão, desde as autoridades feudais até as pessoas comuns, adoravam um Buda exposto no budismo provisório. Nesse meio, Nichiren Daishonin declarou que essa adoração era uma doutrina maléfica que conduzia o povo para a infelicidade. Não parece uma palestra sobre filosofia da vida. É mais uma explanação sobre o budismo. E essas pessoas tão atentas. Esta tese sobre o estabelecimento do ensino correto para a paz da nação foi escrito por Nichiren Daishonin 700 anos atrás. Podemos até dizer que ele escreveu esta tese para nós que estamos vivendo esse período de crise pós-guerra. Assim, a solução fundamental de todos os problemas, sejam de ordem pessoal, familiar ou de uma nação, somente será encontrada nesta filosofia do budismo. Por que ele olha tanto para mim? O meu desejo é eliminar toda a infelicidade e a miséria da face da Terra. Tornar isso uma realidade é chamado de Kosen Rufu. O que é que vocês acham? Vamos realizar juntos? Sim! Vamos sim! Vamos! É extraordinário. Como ele pôde tocar tanto meu coração? Sensei, eu trouxe Yamamoto. Eu gostaria de apresentá-lo. É meu colega de escola. Ah, é um prazer. Venha mais pra frente, por favor. Sim. Yamamoto, me diga quantos anos você tem? Eu tenho 19 anos. Ah, você tem 19 anos. Senhor, será que o senhor se importaria se eu fizesse algumas perguntas? Ah, pode fazer. Queria saber que modo de vida poderia ser uma existência correta, porque quanto mais eu penso nisso, mais confuso eu fico. Essa pergunta é a mais difícil de todas as questões. Acho que não há uma única pessoa que possa respondê-la corretamente nos dias atuais. Bem, vejamos. Eu posso responder à sua pergunta. Eu digo isso porque tive a boa sorte de ler de corpo e alma a grande filosofia de vida do budismo de Nichiren Daishonin. Na longa jornada da vida, o ser humano enfrenta diversos problemas, como a escassez de alimentos, a falta de moradia, pobreza, acidentes e calamidades naturais. Não saber o que irá acontecer é a nossa vida. Esses problemas ainda são simples, como pequenas ondas na superfície d'água. Existe, porém, um sofrimento maior, quase impossível de encontrar a solução. Bem, como resolver a questão da vida e da morte? Eis a questão fundamental do ser humano. Isso, do budismo, é chamado de nascimento, velhice, doença e morte. Sem entender essa questão, não é possível encontrar um modo correto de vida. Lamentar o fato de ter nascido não vai adiantar nada, por mais que queiram ser eternamente jovens, com 20, 21 anos, ou que não queiram envelhecer. Daqui a 40 ou 50 anos, todos vocês serão velhos enrugados como uma ameixa seca. Por favor, me desculpem. Mesmo que vocês não queiram ficar doentes, o nosso corpo é vulnerável e logo a saúde ficará abalada. E no final, teremos de enfrentar a questão da morte. Isso será muito terrível. Todos vocês pensam que viverão por muito tempo. Mas nenhum de vocês estará neste mundo daqui a 60 ou 70 anos. E de nada adiantará teimar dizendo que não querem morrer. A posição social ou a fortuna, e mesmo um forte caráter, não poderá fazer nada diante da morte. Podemos dizer que, até o presente momento, não havia uma filosofia que pudesse solucionar corretamente esses sofrimentos da vida. Por isso, mesmo que as pessoas quisessem viver corretamente, não sabiam como fazer isso. Entretanto, Nichiren Daishonin resolveu para nós essa questão fundamental da vida, tão difícil e complexa. Além disso, ele orienta que qualquer pessoa pode chegar seguramente a essa compreensão. Onde existe uma filosofia tão majestosa como esta? Ele fala sobre a religião que ora o Nam-myoho Renge-kyo, mas não parece ser um sacerdote. Quem é ele, afinal? Meu jovem,
É muito importante pensar sobre o que é uma vida correta. Mas enquanto pensa nisso, que tal você estudar e colocar em prática o budismo de Nichiren Daishonin? Você é ainda jovem. Com toda certeza, descobrirá naturalmente o caminho por uma vida correta. Eu não tenho a mínima dúvida sobre isso, Yamamoto. Será que eu posso fazer só mais uma pergunta? O que o senhor pensa a respeito do imperador? Do ponto de vista do budismo, não há necessidade de tratar o imperador ou o regime imperial de forma especial. Não é preciso também desconsiderar a tradição da família imperial que vem sendo mantida por muitas gerações. A mudança é muito rápida nos dias de hoje. Com a nova Constituição, o imperador ocupa agora apenas uma posição simbólica. E eu acho isso satisfatório. A questão principal agora para o povo do Japão, incluindo também a família imperial, é a reconstrução do país o quanto antes das cinzas do sofrimento da derrota da guerra. É a construção de uma nação tranquila, de paz e de cultura. Você concorda comigo? Que conclusão rápida. Além disso, não deixa a menor sombra de dúvida. Creio que posso confiar nas suas palavras. Mas o que ele irá representar para mim? Sensei, eu gostaria de agradecer muito. Há um célebre ditado chinês que diz: faz bem pensar mais uma vez, embora concorde. É bom pensar mais uma vez, embora discorde. Acreditando no seu conselho de estudar e de praticar, por ser um jovem, eu peço que me permita segui-lo para poder aprender. Com sua licença, como prova de agradecimento, gostaria de declamar uma poesia que eu mesmo compus, apesar de pouca habilidade. Ó viajante, de onde vens e para onde irás? A lua desce no caos da madrugada, mas eu vou andando antes do sol nascer à procura de luz, no desejo de varrer as trevas da minha alma. A grande árvore que nunca se abalou, na fúria da tempestade eu procuro. Neste encontro ideal, sou eu quem surge da terra. Eu só vi destruição para todo lado. O jovem Yamamoto disse que tem 19 anos. Neste encontro ideal, sou eu quem surge da terra. Surge da terra. Ele também disse que tem tuberculose, mas não vai ser um problema. Ele só tem 19 anos. Eu, aos 19 anos, morava na Vila Mayate de Yubari, em Hokkaido. Yubari Mayate. Vim para Tóquio com 20 anos. Agora tenho 47. Yamamoto tem 19 anos. Logo fará 20. Dez dias depois, em 24 de agosto de 1947, o jovem Shinichi Yamamoto ingressou na Soka Gakkai. Uma nova era e uma nova história estava iniciando no palco do Kosen Rufu.